Bem-vindos ao Liberty Ucrânia, sou Tetiana e hoje recebo Denis Yelisevich, empresário e blogueiro político. Denis, bem-vindo. Olá, Tetiana e espectadores. Peço a todos os nossos espectadores que se inscrevam no canal Liberty Ucrânia, curtam este vídeo e também compartilhem com seus amigos. Por favor, escrevam comentários para nós, compartilhem suas opiniões e inscrevam-se no canal do Denis. Denis, um tema atual e importante sobre Pokrovsk. Agora é o assunto mais discutido entre os militares e não só. A situação é a seguinte. Zelensky diz que não há uma situação extremamente difícil lá. Não há cerco ou isolamento, mas a situação é difícil. A própria captura de Pokrovsk é muito importante para os russos. Apareceu informação de que, em uma rede social, uma representante do jornal alemão, a jornalista, escreveu o seguinte: as forças de ocupação russas capturaram cerca de 85% de Pokrovsk, e não há nenhum sinal de que os ucranianos estejam lançando um contra-ataque e também não há nada que mostre os combates que estão acontecendo lá, ou que bandeiras ucranianas estejam sendo hasteadas em algum lugar. Por isso, podemos chegar à conclusão de que algo não está indo como vemos nos meios de comunicação oficiais. O que você pensa sobre Pokrovsk? Como você sabe, eu nunca me posicionei e sempre destaquei que não sou um especialista militar. Então vou comentar apenas sobre o que eu sei. Ou politicamente, ou melhor, também politicamente, pelo que eu sei, tive uma conversa com alguns militares, perguntei especificamente sobre esse assunto. Não transmitirei o conteúdo literalmente. As coisas estão ruins, essa é a primeira coisa. A segunda, o governo oficial, como sempre, mente Tezirsky. Claro, o Estado-Maior mente, porque de outro jeito aqui não dá. De outro jeito, simplesmente não funciona para nós. Sabe com o que eu estou preocupado? Eu me preocupo para que o menor número possível dos nossos soldados morra, porque eu me lembro muito bem do aeroporto de Donetsk. Queria criar um mito dos ciborgues, mas nossos homens de verdade morreram e sofreram. Eu não precisava de ciborgues, mas de ucranianos vivos. E espero que Putin não anexe nada, mas para que Putin não anexe nada, isso é política, não é guerra. Essa é a questão, não deveria ter chegado a isso. E se essa situação continuar a piorar, é preciso pensar 24 horas por dia, 7 dias por semana, em como pará-la o mais rápido possível. Entende? Se perdermos Pokrovstvo, como dizem, o que vai acontecer depois? O que Donetsk vai dizer? Vai falar, bem, tudo isso é culpa dos que fugiram. Já dizem, Pokrovsk foi perdido por causa dos que fugiram. Se não tivessem fugido, não teríamos perdido Pokrovsk. Nem o centro de recrutamento teria agido assim. Ou seja, vão culpar a população civil. Não estou dizendo para culpar os militares que só cumprem ordens e não têm culpa. E quais? Ordens do comandante? Isso já dá para discutir, mas não hoje. Por isso, resumindo, não tem nada de bom lá, não cheira nada bem. Estamos discutindo isso agora, e suas perguntas são sempre feitas de forma negativa, como acontece em todo lugar. Ou seja, nós não estamos discutindo uma ofensiva da Ucrânia em algum lugar, a retomada de território. Nós estamos discutindo o lado negativo. Isso confirma que a cada mês a situação vai ficar cada vez pior. Nós vamos discutir novos assentamentos. Vou te dar um exemplo simples agora. Hoje teve outra audiência judicial da minha mãe. Contra a NNA foi aberto um processo criminal porque ela compartilhou uma postagem. Simplesmente a minha transmissão ao vivo, uma vez, isso já dura exatamente um ano. Isso já dura exatamente um ano. E aí o promotor se levanta e lê em voz alta a minha transmissão ao vivo com Gennady Balashov. Sobre o que falávamos, me acusam de justificar a minha agressão russa, mas discutíamos a política da OTAN, União Europeia, e criticávamos a propriedade. 100%. E aonde eu quero chegar com isso? Foram discutidos 2 povoados, não lembro exatamente quais, e falamos que provavelmente os perderíamos em breve. Isso está no processo, mas se olharmos os fatos de 9 de dezembro do ano passado, perdemos os povoados discutidos com Balashov. Entende? Então aonde eu quero chegar com isso? Agora estamos discutindo, e claro que as autoridades não gostam do que eu estou dizendo. É preciso ficar em silêncio. É isso que dizem. Mas quando perdermos, o que vai acontecer depois? Essa é a questão. O que vai acontecer depois? É preciso pensar em como acabar com a guerra o mais rápido possível. Quero entender. Você afirma que percebemos enganos ou mentiras na mídia porque não conseguimos de outro jeito. Mas por quê?
Fico curiosa porque não pode ser diferente. Como podemos contornar isso? Porque se acontecer de Pokrovsky ser capturada, ou se algo acontecer com os soldados, por exemplo, se forem feitos prisioneiros ou morrerem, isso não é uma agulha no palheiro que podemos esconder. Isso será um fato visível. As pessoas vão ficar sabendo dessa situação, teremos que sair das piores posições de partida do que agora. Ainda não entendo isso direito. Espero que organizem a retirada para minimizar as mortes de soldados e evitar que a história de Kursk se repita. O que aconteceu lá eu sei, mas isso só vai se tornar de conhecimento geral mais tarde. E com certeza não por mim, porque esse não é o meu assunto. Revelar, expor, etc. Por que mentem? Porque isso vem da escola soviética. E como você sabe, não pode ser comandante-chefe das Forças Armadas da Ucrânia sem controle do governo. Zaluzhny teve um conflito com o governo e não é muito melhor que Zelensky. Ele deixou de ser chefe das Forças Armadas da Ucrânia e Syrskyi vai obedecer todas as ordens. Eles participaram de uma operação de Kursk fracassada por títulos, patentes e provavelmente algo de cor verde. Não contar às pessoas, sim. Ser açougueiro, sim. Mentir para o povo, sim. Isso tudo é escola soviética, entende? É o grande soviete lutando contra o pequeno soviete. O grande soviete é a Rússia. Atacou o pequeno soviete, a Ucrânia. Por isso luto para deixarmos de ser soviete e integrarmos a civilização ocidental, onde a vida humana é prioridade. E não como agora, que não vale nada. Legendas? Zelensky visita Pokrovsky. Sabemos que Budanov foi enviado para lá para comandar a operação. Milovanov diz que Zelensky está sofrendo há 4 anos, sem dormir, para ser exata. Ele não deixa o mundo esquecer de nós, ele não desiste, ele viaja pelo mundo todo, fala com cada líder, com cada jornalista, tenta fazer tudo o que pode, por assim dizer, porque não deixa o mundo se afastar de nós. O que você acha? Por que Budanov foi enviado para Pokrovsky? Foi uma decisão pessoal dele? Se a situação em Pokrovsky não for boa, como isso vai afetar a carreira política de Budanov? Quero dizer, no pior ou no melhor sentido. Comente, por favor, sobre Zelensky e o povo ucraniano não dormirem. Então veja, durante a guerra comecei a ficar com a barba grisalha. Mas isso aconteceu enquanto eu acompanhava tudo o que estava acontecendo. Mas eu não escolhi isso. Ninguém perguntou para mim, ninguém levou o Zelensky sob a mira de uma arma para ser presidente, ele foi lá por vontade própria. Por fora, ele parece um limão espremido. Todos notaram. Era um homem jovem e arrumado. Agora é um velho, um limão espremido. Ninguém o obrigou a isso. Se tivesse envelhecido pela grande Ucrânia, pelas reformas, prosperidade ou por evitar a guerra, eu provavelmente estaria aqui sentado com vocês agora elogiando, simplesmente elogiando. Ele é um cara bom, se sacrifica, tem que fazer uma estátua para ele. É um grande homem. Reconheço o sucesso dos outros, especialmente da Ucrânia, mas lá as situações são bem diferentes. A Milovanov é simplesmente um canalha. Merzotnik é uma boa palavra ucraniana. Ele é um merzotnik, que trabalha para Soros, que trabalha para destruir mentes. A juventude ucraniana, na Academia Kyiv-Mohyla e Escola de Economia de Kiev, sofre lavagem cerebral e é incentivada a ideias radicais de esquerda e teses globalistas. E todas essas coisas ruins para a Ucrânia. Esse é simplesmente o último canalha, que em breve também terá que responder por tudo isso depois da guerra, por tudo que ele fez. E não estará mais na Ucrânia nas posições atuais, pelo menos. Sobre Budanov, não sei quem decidiu, mas ele se vê como candidato à presidência da Ucrânia. Seus patrocinadores provavelmente o consideram entre os 3 principais nomes. Pesquisas sociológicas estão sendo conduzidas ativamente e, nesse sentido, Budanov realmente é considerado. E é preciso ir pessoalmente, liderar e mostrar às pessoas. As forças especiais do GUR são algo poderoso. Não quero dizer nada, eu converso lá com o SSO, ou seja, são realmente pessoas sérias. Mas especificamente Budanov, aqui na Ucrânia, sempre está envolvido com política. Entende? Aqui na Ucrânia, por que isso acontece? Por que cada cargo alto é sempre uma grande questão política? Porque lá as pessoas são escolhidas por cotas, por representação de clãs. Não escolhem pensando,
olha, precisamos de reformas ou precisamos de um departamento adequado para reduzir o Estado, como nos Estados Unidos. Tem aquele cara meio esquisito, mas ele realmente quer, é apaixonado e entende do assunto. A gente nomeia ele, ele faz o trabalho, vai embora, obrigado, até logo. Ou, se fracassar e for ruim, colocamos outra pessoa no lugar dele. Aqui isso é política. Budanov foi chefe da inteligência, ficou todo dia na cela, apareceu, errou em todas as previsões. Errou em todas as previsões. Começam com café. Na Crimeia, Putin tem 4 tipos de câncer e os mísseis russos acabarão em uma semana, sem poder bombardear a Crimeia. Vamos lanchar. Não vou repetir, há uns 20 argumentos desses na internet. Foi isso que fez a classificação dele, editor, como eles pensam, e está tudo bem com isso. Eu só observo de fora. Se o nosso povo realmente considera um agente dos serviços secretos para presidente, então provavelmente tudo o que está acontecendo é natural. Tenho curiosidade. Por que as pessoas buscam heróis? Por que sempre precisa haver alguém no poder, com diplomas, prêmios, medalhas? Alguém conhecido, alguém alto, de ombros largos, de terno e com um certo penteado, sempre à vista de todos. Por que precisamos desse padrão? Sempre precisamos de alguém que pareça padrão. O que essa pessoa faz, quais reformas implementa, isso não importa tanto. Mas como ela se parece, como fala, isso sim é importante. Fico feliz por eles. Isso são ecos do passado soviético, ou seja, como era na União Soviética. Sim, eu ainda estava na escola. Todos devem ser iguais, com aparência semelhante, sem se destacar, sentados uniformemente. Enfim, resumindo, é preciso formar um rebanho. E isso sempre me incomodou, eu sempre tive problemas com isso. Nosso povo costuma escolher assim. Ou seja, se uma pessoa ocupa um cargo importante, ela deve ser um ideal, simplesmente uma pessoa perfeita. Na União Soviética diziam que não existia sexo. A pessoa não fazia sexo, não se interessava por mulheres. Se homem, deveria ser quase um santo. E por isso, na nossa sociedade, pessoas marcantes, aqueles que se destacam, como eles chamam, são rejeitados, causam repulsa. Aqui, ninguém como Javier Milei teria surgido. Iam dizer, que sujeito estranho, cabelo bagunçado, jaqueta de couro e calça esportiva. Esse aí é maluco. Eles nem se interessariam pelo fato de ele ser professor de economia, ter trabalhado em grandes instituições e se tornar presidente da Argentina. No final, Trump faz sua dança famosa. Sim, parece um maluco, entende? E a sociedade ocidental é mais descontraída. Veja, o Halloween foi recentemente, Jade Vance colocou aquela peruca, teve 30 milhões de visualizações no X. Espalhou-se por toda parte, é mais fácil. Sabe, as maiores besteiras são feitas com uma expressão séria no rosto. Se você notar agora, Zelensky supostamente está na linha de frente, onde é fotografado e filmado. Ele tem uma expressão extremamente séria. E com esse rosto, ele ainda vai cometer mais 1000 besteiras para a Ucrânia. Para a Ucrânia, pessoalmente, não me importo. Para a Ucrânia, farão muitas besteiras. Eis a resposta à sua pergunta. E o nosso povo, eles sempre analisam a pessoa. Se eles gostam de alguém em algum nível energético e gostam porque veem a si mesmos nessa pessoa, gostam energeticamente. Não importa o que ele proponha, por exemplo, como uma completa bobagem, Poroshenko inventou o exército Mavovira, entregou o país para os Soros. Tem algo nele, ele faz um papel e todos acreditaram. Um atorzinho enganou as pessoas. É por isso. E quando as pessoas começarem a ouvir ideias e votar nas ideias, tipo, sim, gosto, não gosto, ali eu gosto, mas ele propõe coisas certas para a Ucrânia, aí sim a Ucrânia vai começar a decolar, quando escolherem ideias e não pessoas. Como a maioria dos nossos espectadores são mulheres, vamos focar nelas no futuro. Elas vão escolher não aquele com quem querem se casar, mas aquele que vai governar o país com sabedoria. Gostaria de passar por um comentário. Eu ia deixar isso para o final, mas já que tocamos no assunto, vamos falar agora. Só vou pedir aos nossos espectadores que se inscrevam no nosso canal, porque 80% das pessoas que nos assistem veem nossos vídeos sem se inscrever. Inscrevam-se, né? Isso nos ajuda muito. Queridos, se puderem ouvir este texto, deixem um comentário sobre isso. Uma pessoa no YouTube fez um vídeo, contou sua visão da situação. Outra pessoa escreve um comentário.
Eu realmente quero ver você, Pavlo Sebastianovich, como chefe da NABU, ele é nosso convidado frequente. Como ministra das Finanças, Siria Haidai, especialista em tecnologia política, chefe do gabinete do presidente, Arti Hrim. Ministro da Defesa, Serhiy Lyubarsky, residente nos Estados Unidos da América, e ministra das Relações Exteriores. Bem, pelo menos como conselheiro dele, já que Yuri Tabak não tem cidadania ucraniana, como embaixador, cônsul dos Estados Unidos da América na Ucrânia. Vesil Burba, como chefe do BUR Kirilo Budanov, como seu vice para operações de sabotagem. Ihor Lapin, como chefe do novo órgão criado para controlar os juízes. E então essa pessoa espera que pessoas decentes e honestas se juntem a Ihor Lapin. A pessoa diz que é preciso reduzir o número dessas pessoas na Verkhovna Rada, pois são ineficazes e não cumprem o que prometem. Mesmo sem eleições, já existe uma demanda popular. O que você diz sobre isso? Bem, Burbu eu deixo de lado, não posso dizer nada de ruim sobre ele em especial, então deixo de lado. Não vou discutir individualmente por nome. Para a pessoa que escreve esse tipo de comentário, eu desejo que Sergei Lyubarsky seja presidente na vida dele para que ele realmente experimente o que está propondo. Essa postagem ou comentário, na verdade, revela, quebra. Na verdade, mais um mito. Nós tínhamos um mito. É preciso que venha uma geração jovem, que não nasceu na União Soviética, e então vamos viver bem. E essa geração já existe agora. Nasci lá, no fim da União Soviética. Digamos que não me encaixo nesses critérios. Há jovens de 25 anos, com educação ocidental, que trabalham para os Soros ou para a destruição. Bem, na maioria das vezes para os Soros. É isso. E esse é um mito sobre novas aparências. Ou seja, a pessoa ouviu várias pessoas diferentes na internet e pensou assim, que qualquer cozinheira pode governar o Estado. Como disse Lenin. E é isso. Por isso, tudo é muito mais complicado. Tatiana, o espectador precisa refletir. Se quiser entender e se importar, terá que se esforçar. Não dá mais para jogar a culpa em algum sobrenome e depois acusar esse mesmo sobrenome de ser um canalha, de fazer tudo errado. Provavelmente todas as pessoas vão realmente ter que se esforçar. Não está claro como as pessoas escolhem seus heróis. Porque, por exemplo, se pegarmos uma situação que afeta a todos. A ministra da Política Social da Ucrânia participou de um podcast e ela disse que a Ucrânia vive apenas com o dinheiro que recebemos de parceiros externos e devemos ser muito gratos a eles por isso, mas não somos gratos. Isso fez o seguinte conosco: esse dinheiro dos parceiros ocidentais mimou nossa sociedade. Nem sequer entendemos o quão complicada é a situação agora na Ucrânia. Em seguida entra uma pessoa que fala sobre energia, Vitaly Zaichenko. Ele diz: vocês querem aquecer o ar dos quartos e apartamentos até 20, 22 graus. Mas vocês não entendem com quais desafios estamos lidando agora. Então vistam 2 suéteres. Esses são os conselhos que as pessoas dão. Mas por quê? Mesmo assim, as pessoas não mudam o foco para outras pessoas? Ouvimos que vivemos com muito luxo. Em vez de um apartamento quentinho, poderíamos usar suéteres quentes. Ainda há reclamações contra o governo, mas querem reelegê-los. Por quê? É muito? Vamos por partes. Uma pergunta de cada vez. Sobre esse, que disse que as pessoas ficaram mal acostumadas, Kuchma usava uma expressão, canalha da pior espécie. Só quem fala isso pode ser chamado assim. Na verdade, com doações e ajuda ocidental, acabamos mal acostumando os canalhas no poder. Porque se eles realmente tivessem enfrentado a guerra e precisassem gastar os recursos que têm, então não haveria espaço para corrupção. E teriam que ou sair do poder por falta de interesse ou tentar cumprir suas obrigações de forma mais ou menos honesta. Isso não acontece. São simplesmente os últimos canalhas que, diante de escândalos de corrupção de bilhões de dólares, dizem esse tipo de coisa. Quanto aos 2 suéteres, é a mesma coisa. Ou seja, não tem dinheiro, mas aguentem firme. Já falamos isso no Medved, na Rússia. Não tem dinheiro, mas aguentem. Aqui é igual. Não tem dinheiro, mas usem 2 suéteres. Ou seja, as pessoas não são nada. As pessoas não são nada. As pessoas sempre vão ser as culpadas e assim por diante. Você citou o Lyubarsky. Disseram que ele esteve de novo na Ucrânia, onde costuma passar longos períodos. Ele foi ao supermercado caro Le Silpo, no centro de Kiev. Os moradores locais conhecem.
Começou a filmar lá, mostrando que tipos de carne vendem, que tipos de queijos, vinhos, enfim, tudo em abundância. Com tanto julgamento, ofendem o povo. Olha esses desgraçados, em guerra, que produtos consomem? Durante a guerra, todos deveriam sofrer e enfrentar dificuldades. Durante a guerra, ele passou a comparar com o Reino Unido da Segunda Guerra Mundial. Logo vai comparar até com a cultura tripiliana. Bem, resumindo, praticamente todo o espaço da mídia trabalha para o governo. Lá existem algumas vozes solitárias como a minha, mas todos trabalham para o governo, seja consciente ou inconscientemente, acabam servindo à propaganda. A narrativa principal diz que, se as pessoas têm culpa pelos bombardeios, tudo se esclarece imediatamente. Eu culpo as pessoas apenas por uma coisa, pela falta de vontade de analisar e escolher uma ideia. É nisso que eu as culpo. Mas vamos ver o que vai acontecer nas próximas eleições. E esses aí, simplesmente, digamos assim, transferem a responsabilidade para as pessoas. São as pessoas, só isso. Bem, isso é assustador o que está acontecendo. Eu lamento que nada mude. Essa pessoa está falando sobre o Svitry. Mas eu me lembro que, bem recentemente, Dmitry Razumkov disse que era preciso descobrir como protegeram os objetos de infraestrutura crítica. Ele diz: nós exigimos um relatório e uma auditoria dos fundos gastos. Acompanho as informações que ele divulga por curiosidade sobre os avanços e o destino dos recursos. Quem será responsabilizado quando fizerem uma auditoria completa? Quem será responsabilizado? Por enquanto não há resultados. Em 4 de novembro até hoje, o resultado é 0. Por isso, colocamos suéteres. E, novamente, não está claro nem se sabe a quem essas reclamações devem ser dirigidas. Sobre a paz na Ucrânia, você acha que a retórica de Trump mudou ou continua a mesma de antes? O que decepcionou, ontem ele disse que é preciso deixar os dois líderes lutarem até se cansarem. E também, dando uma entrevista na Casa Branca, ele chegou a dizer que é um líder muito forte. O presidente chinês e o russo. O que você pode dizer? Ele continua apoiando a Ucrânia na paz ou já não apoia mais? Ele apoia a paz, nem a Ucrânia nem a Rússia. Ele apoia a paz. Ele sente pena do povo ucraniano, que sofre por causa das ações de Putin. Trump continua apoiando a paz. Ainda vou voltar ao Razumkov, pois você mencionou algo importante lá. Agora vou falar sobre o Trump. Eu já sabia disso desde agosto e já tinha mencionado. Agora o Trump está à parte. Observa. Bem, se o povo ucraniano concorda com isso, se Zelensky quer continuar alimentando a guerra, vou ficar de lado, vou fornecer algumas informações de inteligência limitadas, vou vender armas limitadas para a OTAN, mas no geral vou ficar de lado e observar. Deixe Putin experimentar suas ofensivas, deixe que, se ainda quiserem lutar, lutem. O presidente dos Estados Unidos da América tem mais compaixão pelos ucranianos e russos que os próprios líderes da Ucrânia e Rússia. Entende? Essa é a situação real. Ou seja, Putin não sente pena dos seus, Zelensky não sente pena dos seus. Eles competem para ver quem é maior. É algo pessoal, enquanto Trump apenas observa. Se perdermos Pokrovsky, Trump espera que Zelensky ligue dizendo: a situação está sem saída, vamos buscar um compromisso para tentar nos salvar. Eu tenho uma pergunta. E se Putin tomar Pokrovsk e Kupiansk, o compromisso será a favor da Ucrânia ou da Rússia? Isso só vai fortalecer a posição de Putin, certo? Se ele conseguir fazer isso, então as negociações serão mais vantajosas para a Ucrânia. Não será mais vantajoso que antes. Eles já falavam das realidades no terreno e agora dirão: esperem, continuamos tomando territórios. Trump dirá: é do interesse deles parar. E isso é verdade. É essa a situação. Por isso Trump está lá, observando tudo isso. Ele fez tudo o que pôde, sem medidas rígidas dessas aí. Fez tudo o que pôde, mas ele não pode sentir mais pena dos ucranianos do que Zelensky. Entende? Ele não pode ficar mais chateado com o absurdo do TCK do que os próprios ucranianos. Eles fazem medições, eu já contei isso para vocês. Eles fazem medições, eles observam. Se as pessoas aguentam isso, então, pessoal, eu levanto as mãos. Mas se vocês precisarem de mim, claro que vou ajudar. Mas vocês têm que querer isso por si mesmos, assim como as pessoas. Repito, tudo depende de vocês, até na política. Se quiserem reformas e liberdade na Ucrânia, todos vão ajudar, seja Trump ou não. Mas se continuarem transformando o nosso país em um lixão de corrupção, ninguém vai ajudar.
O Trump não vai ser assim, tipo, vamos ajudar a Ucrânia de qualquer jeito. Não, isso não vai acontecer. É como aconteceu com a Argentina. Ninguém se envolveu com a Argentina enquanto os esquerdistas estavam no poder. Aí chegou Javier Milei, e aí começaram a dar isso, aquilo, comprar títulos e fazer um monte de investimentos. Elon Musk foi para lá? Isenção de visto para argentino. Vamos começar a fazer isso. Se os ucranianos querem isenção de visto ou reformas, devem eleger esse tipo de presidente. Se preferem guerra, escolham quem defende lutar por mais 35 anos. Vou voltar rapidamente ao Razunkov. Todas essas declarações de que é preciso investigar, de que é necessário, só tem força quando aqueles que falam isso realmente votam na Rada Suprema de acordo com o que dizem. E quando você faz declarações barulhentas para atrair eleitores, mas depois vota, isso não diz respeito só a ele. Vota do jeito que o Zelensky quer. Então isso tudo se chama política ucraniana. Hoje dizem que votaram de forma muito positiva. Não permitirão enviar à linha de frente quem leciona em instituições de ensino superior sem título académico, porque antes isso também já tinha sido discutido. Vamos supor que esses ucranianos realmente querem a paz. Bem, isso é verdade, mas assim como falamos sobre o Trump, as pessoas querem paz. O que o Trump vai fazer? Porque vemos que após a reunião com o presidente da China, nada mudou radicalmente. E hoje aconteceu uma reunião em Pequim. Nessa reunião estavam o primeiro-ministro da Rússia e o primeiro-ministro da China. E dizem que essa reunião foi muito produtiva. Eles trocaram elogios mútuos e não foi em benefício da Ucrânia, porque a Rússia diz que parte de Taiwan pertence à China e a China diz que vai ajudar a defender a soberania da Rússia. Eles têm acordos econômicos, certas inovações tecnológicas. Ou seja, mesmo que Donald Trump veja que todos nós queremos muito a paz, mas a Rússia tem um aliado como a China, o que Donald Trump vai fazer com isso? Antes da reunião de Donald Trump com Xi Jinping, tivemos um programa ao vivo e falei que a Ucrânia seria discutida, mas pouco comentada na imprensa. E foi exatamente isso que aconteceu. Donald Trump e Xi Jinping conversaram sobre a Ucrânia, as delegações dos Estados Unidos e da China também falam sobre a Ucrânia. Atualmente, isso não é divulgado na imprensa, mas acredito que em novembro muita coisa mudará e muitas informações surgirão na mídia. O trabalho está sendo feito. Sim, a China é aliada da Rússia. Acordos multilaterais com Trump podem resolver isso, mas não devemos esperar. De novo, vou dizer a vocês, de algum trabalho que devemos fazer nós mesmos. Entendem? Claro, podemos simplesmente sentar e, como estamos fazendo agora, apenas esperar. Mas já façam um acordo lá, de algum jeito, só para que isso acabe logo. É assim que tudo acontece. E, no geral, não há muito o que discutir aqui, porque a maioria desses acordos vai continuar fora do campo público. Talvez só os comerciais possam ser anunciados. Não se esqueça que a situação na Venezuela está esquentando agora, e assim por diante, e assim por diante. Está tudo interligado. A presidente da Sinjandia Stube disse que é preciso organizar uma reunião trilateral para que estejam lá Trump, do Putin e Zelensky e que realmente cheguem a um acordo de paz na Ucrânia. Também lembrou, se não chegarem a um acordo, eu vou me expor. Quero dizer as sanções para Putin, mas Putin não está com pressa de ir a esse encontro com Trump. Também só estarão presentes os representantes deles. Você acha que a Ucrânia não está fazendo o suficiente nesse sentido? Nesse sentido, buscar contato mais forte com o agressor para, no fim, sentarmos à mesa de negociações. A diplomacia, de modo geral, está completamente ausente por parte da Ucrânia. Ou seja, não, as negociações acontecem nos bastidores, tudo isso acontece, mas os diplomatas fazem apenas o que lhes diz quem os comanda, ou seja, o presidente. Entende o ponto? Se Zelensky desse outras tarefas, esses diplomatas provavelmente também as fariam. E por enquanto, a nossa situação é que os militares querem a paz e os diplomatas querem a guerra. Agora todos, até mesmo aqueles que trabalham para Zelensky, não estão funcionando. O mesmo Agresko aparece nesses programas, e Pristaika, na verdade, aparece nesses programas e conta como é bom e maravilhoso lutar. Eles e seus filhos não lutam. Filhos, até em idade de recrutamento, moram fora. Por isso é uma hipocrisia total. E, novamente, só podemos sentir pena de todos nós e da Ucrânia.
Rejeito totalmente essa narrativa. Não importa o quanto Putin seja arbitrário, ele já cometeu muitos abusos. Podemos discutir isso por horas, mas gritar por causa disso, dizendo que não se deve negociar com o inimigo, isso é simplesmente uma tolice, que a propaganda apresenta como narrativa. E eu digo diretamente para vocês, isso é uma tolice. Putin é um ditador que atacou a Ucrânia, causou muita dor para nós, e todos nós sofremos de uma forma ou de outra por causa disso. Mas é importante entender que, geograficamente, não seria a América no lugar da Rússia. França e Alemanha não vão se mudar para lá. Isso deve continuar enquanto existir a Rússia. E é preciso simplesmente olhar para as coisas de forma sensata e levar isso em consideração. Sempre esbarramos nisso com o que Zelensky vai concorrer nas eleições e como entregarão o poder. É assim mesmo, por isso eles resistem, não querem perder o poder. E como que vão disputar as eleições? Se prestarmos atenção a essa situação, aquelas pessoas que, por exemplo, estão sob sanções agora... Bem, há pessoas na Ucrânia que estão sob sanções. Talvez eles gostariam de chegar ao poder e mudar algo neste país. E então, bem, eles agora não se manifestam porque não têm essa oportunidade. Se eles sabem o que fazer no país, acabam indo para as eleições mesmo sem nada e podem ser escolhidos. Ou como assim? Não? Bem, potencialmente essa é uma outra história. Essas sanções precisam ser retiradas. Eu não quero considerá-las separadamente de forma alguma. Eu sou a favor de remover esse tipo de sanção de todos e nunca mais impor algo tão vergonhoso aos nossos cidadãos. Que todos entrem para a política, também sou a favor. Sem restrições. Qualquer pessoa pode entrar na política e disputar qualquer cargo, até a presidência. Posso afirmar o seguinte: a Reuters publicou um novo artigo dizendo que a Ucrânia não fará parte da União Europeia. Inclusive por causa das sanções que eles impuseram, inclusive por causa das perseguições políticas. E todo o resto, até mesmo no caso que eles usaram contra mim e contra minha família, tudo já foi enviado para onde deveria. A comunicação foi pessoal, onde possível. E meus casos não são os únicos. Isso é um fenômeno em massa. E já na Europa sabem sobre isso. E eles entendem que, bem, isso não funciona assim. Mesmo com todos os problemas de esquerda deles, não se pode agir assim nos países da União Europeia. Agradeço pela conversa. Pessoal, inscrevam-se no canal Liberty Interface do usuário, isso vai nos ajudar muito. Nós divulgamos a verdade, o bom senso. Recebemos líderes de opinião que sabem o que fazer e têm muito a compartilhar com vocês. Inscrevam-se no canal do Denis. Obrigado pela companhia. Até a próxima. Obrigado.